Isso está acontecendo na Europa e você tem que saber. El individuo ha intentado presuntamente cometer un robo con violencia utilizando un arma blanca contra un taxista que estaba en las inmediaciones. Durante la intervención policial, el agresor se ha abalanzado sobre los agentes con el arma y estos, para defenderse, han tenido que abatir. Então, gente, infelizmente a Europa, ela tá mudando e a gente precisa compartilhar isso com vocês que estão se planejando em vir recomeçar aqui na Espanha. Como a gente viu, o último vídeo aí foi sobre Portugal, o que está acontecendo lá com a moradia. Tem muita gente que está morando na rua, a gente não trouxe nenhum vídeo sobre, mas isso já é amplamente divulgado. Lá a criminalidade está aumentando, até fazem memes que antes as pessoas andavam tranquilamente e agora já andam assustadas na rua. E infelizmente é algo que a gente vê acontecendo e a gente sabe para onde esse caminho pode levar essa população. Infelizmente, né, isso que Edson está trazendo, isso que a gente mostrou para vocês aqui, não só acontece lá em Portugal, né? Como vocês podem ver também nesses trechos de vídeos que a gente trouxe aqui, tem fatos que tá acontecendo aqui na Espanha, tem fatos que tá acontecendo no Reino Unido, enfim, em toda a Europa. E assim, o que a gente consegue ver, principalmente aqui na Espanha, é que o caminho não está sendo muito diferente do que está acontecendo atualmente em Portugal. Sim, eu acredito que é um fenômeno global, porém eu acredito que está mais forte aqui na Europa, porque a Europa decidiu abrir as portas de uma forma que eu acho que nunca tinha acontecido antes. E claro, isso foi ótimo para a economia, porque eles precisavam de mão de obra, mas talvez da forma que foi feito, não. Porque quando entram pessoas para produzir, está ótimo. Só que no meio dessas pessoas entraram muitas pessoas que não vieram produzir. E por isso que muitas pessoas estão reclamando. Por exemplo, em Portugal eu vi um vídeo de uma portuguesa falando, na verdade de uma brasileira falando que pessoas de uma determinada nacionalidade alugam uma casa e dividem entre 15, 20 pessoas. E aí eles conseguem pagar aluguéis absurdos. Porém, isso condiciona a outras pessoas terem que fazer o mesmo. Porque se eu tenho uma casa e consigo alugar uma casa que era para ser 500 euros, eu alugo por 2.000, independente se vai viver uma pessoa ou 20 dentro dela, então outra pessoa que tem outra casa e que vai alugar também vai se basear pelo meu preço. Então essas pessoas com uma cultura totalmente diferente das demais daqui, elas começam a transformar o mercado em algo insustentável para as pessoas que querem viver ali só ou então com a sua família. E infelizmente a gente percebe que isso acontece por conta da questão da imigração em massa descontrolada que está acontecendo. Que aconteceu em Portugal, né? E que hoje a gente percebe isso muito gritante aqui na Espanha. A gente está aqui há 4 anos mais ou menos, e a gente vem percebendo que cada vez mais as coisas elas estão sendo levadas para o mesmo caminho do que está acontecendo em Portugal. Tanto é que esses dias a gente trouxe um conteúdo falando sobre a nova lei de imigração no perfil da gente, na rede vizinha, e ele foi um boom, ele estourou novamente. Referente a outro conteúdo sobre lei de imigração também, que a gente falou. Então, assim, o boom que ele teve foi que os próprios portugueses estão vindo e estão dizendo para que os brasileiros venham para a Europa, como esse conteúdo ele trouxe uma desinformação para o pessoal. Então, os portugueses estão chovendo nos comentários e estão dizendo, podem ir para a Espanha. Então, é mais ou menos esse mesmo movimento que a gente percebe e a gente vê
que isso é um grito de socorro dos portugueses com relação ao que está acontecendo na Europa. Não significa que, digamos assim, é todo mundo que imigra, que está fazendo isso se tornar insustentável. Óbvio, como o Edson disse, são as pessoas que imigram sem ter um planejamento, sem ter uma organização e que aproveitam, digamos, essas oportunidades que o governo faz descontroladamente e as pessoas elas acabam chegando e não tem estrutura para receber essas pessoas que estão chegando. Sim, pessoal, e é isso. A culpa não é do imigrante que está chegando, a culpa é do governo que não impôs nenhuma norma para a chegada desses imigrantes. Então, a grande maioria das pessoas que chegam, elas vêm para trabalhar, mas existe aquela parcela que chega aqui e vai pedir asilo, vai pedir ajudas, e claro, você começa a retirar dinheiro do Estado. E as pessoas que moram aqui entendem que o dinheiro do Estado é dinheiro dos impostos deles, que não vai ser revertido ou que não vão ser revertidos em melhorias na cidade que eles moram, mas sim para a vida de outras pessoas que estão chegando nesse país. Então, quando a gente fala que determinada população é xenófoba ou que eles não gostam de imigrante, a gente tem que ver o que está acontecendo por trás. E o que está acontecendo aqui na Europa é algo descontrolado. O governo ele não se preparou para o que ele mesmo propôs para o país deles. E como a gente viu, não é só Portugal. Aqui na Espanha está passando igual. Agora mesmo teve casos de casas entregues a pessoas de baixa renda, só que a maioria eram imigrantes. E como fica a cabeça dos espanhóis que veem isso? Que eles não têm dinheiro para alugar, pelo menos quem está começando a vida com seus 20, 25 anos de idade, não tem dinheiro para alugar, precisa de uma ajuda social para alugar, mas ao mesmo tempo o governo está dando casa para pessoas que estão vindo de outro país. Então será que as pessoas daqui são xenófobas? Ou será que elas estão vendo uma injustiça sendo praticada e por isso a revolta delas? Então a gente tem que entender um contexto que está acontecendo nessa sociedade. Ou como a gente viu, que também está acontecendo aqui na Espanha, no Reino Unido, que pessoas porque não concordam católica foram lá e colocaram fogo na igreja. E claro, as pessoas que vivem ali não podem falar que foi algo que não pode acontecer, porque se fizerem isso, são xenófobos. Como está acontecendo aqui na Espanha, querendo tirar uma comida tradicional das escolas, o jamón. Como em Barcelona pediram para tirar a cruz de uma igreja e foi tirada a cruz da igreja para não incomodar pessoas de outras culturas. Então a gente tem que entender tudo que está levando as pessoas a se revoltar. Exemplo, né, como esse vídeo aqui que chegou até a gente de um fato de Portugal, né, que são os próprios imigrantes brasileiros contra, que não é contra, gente. A gente tem que entender isso. É com a questão de, tipo, regularizar e organizar da melhor forma. É isso que eles estão pleiteando, né? Então, esse trecho aqui vai deixar claro o que está acontecendo bastante lá. Eu sou conservadora, sou uma brasileira que estou há 22 anos em Portugal e conheço os problemas de Portugal. E sei que o Chega, como conservador e que tenha causas que eu defendo, é o melhor partido para Portugal. Uma brasileira apoiando um partido com uma pauta anti-imigração? Na verdade, ele não é contra a imigração. Ele é contra ter uma imigração sem ter organização. A Sandra não é Então, a Sandra, ela representa inclusive um pouco da gente aqui na Espanha nesse momento. E é por isso que a gente está trazendo todo esse conteúdo aqui para vocês. Para que vocês possam refletir e compreender o que está acontecendo em Portugal e o que pode, né? A gente consegue ver isso muito claro e o que pode acontecer aqui na Espanha com esse descontrole também que está acontecendo com a questão da imigração. Então, Sandra, né, como ele trouxe aqui, ela nos representa um pouco. A gente está aqui há quase 5 anos, né, Edson? Edson um pouco mais de tempo do que eu. 1 ano a menos, eu estou 1 ano e pouco a menos, mas é muito real para a gente percebe muitas coisas similares com o que está acontecendo em Portugal. Então, Sandra, ela meio que representa a gente nessa questão aqui do que está acontecendo. Ela saiu do Brasil por um motivo, como a gente, como você, tá? E é uma das coisas que a gente bate muito na tecla. Você tem que ver qual é o real motivo da sua vinda para cá.
porque isso inclusive vai contribuir aqui para você se adaptar à cultura, à nova vida, a tudo que você vai viver. Você entender de que você não quer trazer aquilo que você vivia lá, que você sobrevivia lá naquele país, né, no Brasil, no caso do nosso país de origem, para um novo país que você está vindo. Então, o que a Sandra traz para a gente aqui, o que ela quer é que haja, né, uma regularização no momento de entrada dessas pessoas, até para evitar esse tipo de coisa que está acontecendo hoje e para que não se torne o Brasil que a gente correu de lá, porque eu e Edson, a gente saiu de lá, como a gente sempre traz aqui para vocês, um dos pontos principais para a gente foi a questão da insegurança. Então, um dos motivos que nos fizeram planejar, pensar e vir para cá, para a Espanha, foi justamente para a Europa, né? O planejamento era a Europa no início, né? Como vocês também. Então, assim, foi justamente a segurança, a falta... E a gente tá vendo isso, a gente não via nessa cidade aqui que a gente tá vivendo, que é uma cidade, como a gente compartilha com vocês, de médio porte. Sim, 113, 111 mil habitantes. A gente tá vendo muitos crimes assim que a gente via no Brasil, lá onde a gente vivia. Então, assim, peraí, a gente começa a meio que botar o pé no chão e pensar, é isso mesmo? E a gente tá falando de uma cidade de interior que a gente vive aqui. Então, imagina Barcelona. Sim, Barcelona, Madrid, as capitais estão já convivendo com muitas coisas que a gente vivia no Brasil. Não assalto a mão armadas, mas furtos, furto a carro que estão parados, incêndio de carros. E então está acontecendo muita coisa aqui. E o que a gente pensa é que essa forma descontrolada de imigração agora está ocasionando esses problemas. Mas como vai ficar em 3 anos, 5 anos? Porque a cultura daqui, infelizmente, está morrendo. Porque quando você começa a introduzir outra cultura que não respeita a cultura existente, o problema é esse, que não respeita, e as leis não obrigam a respeitar, porque as leis aqui, na verdade, são tão permissivas que começam a dizer que você tem que se submeter a outra cultura. Como, por exemplo, o vídeo que a gente viu, onde a chefe de polícia de Berlim falou ou instruiu a população aos homossexuais e aos judeus a esconderem sua identidade para não ferir a cultura de outras nacionalidades. Então, que estão vivendo naquele local. Então, quando você começa a dizer para as pessoas que moram ali, para não ser mais quem elas são, ou seja, escondam sua cultura, porque agora a gente está implantando outra cultura aqui. Então, parece que as coisas aqui estão caminhando para mudar. E você está querendo viver nessa mudança, então a gente tem que ter tudo isso em conta para entender o que está acontecendo realmente aqui, que não é só aquela mil maravilha que todo mundo fala, não. Tem coisas que estão acontecendo aqui e eu acredito que se não tiver um freio de verdade, algo que seja totalmente contra o que está acontecendo agora, aqui, que é muito difícil acontecer, mas se não tiver isso, não, aqui em 5 ou em 3 anos já, a gente vai ver uma Europa completamente diferente. E a questão da gente, quando a gente traz esse entendimento para vocês, traz esses conteúdos para vocês fazerem a análise de vocês e poderem tomar a melhor decisão, porque sair do Brasil para vir recomeçar aqui, e digamos assim, inclusive tem gente no grupo da gente que esteve em Portugal, já voltou para o Brasil e está pensando em vir para a Europa, então ele já tem mais ou menos uma ideia do que estava acontecendo em Portugal. Então, quando a gente traz tudo isso aqui para vocês, traz essa realidade e essa compreensão, para que vocês mesmo possam ter o entendimento de vocês, ter as conclusões de vocês, é para que vocês entendam que o que a gente está querendo trazer aqui é que não é que, por exemplo, a gente não possa existir como brasileiro, a gente não vai deixar de ser brasileiro. A diferença está em a gente querer trazer a nossa identidade do Brasil para mudar a identidade espanhola. Isso não existe. Isso é uma falta de respeito e isso vai destruir, inclusive, toda a estrutura que o país tem para te receber. Porque vai desestruturar completamente, e é isso que está acontecendo em Portugal e é isso que está começando a acontecer aqui na Espanha. Então, não digamos assim, anular ou excluir essas pessoas. Não, de forma nenhuma. Você quer viver, digamos, os princípios que você traz do seu país, enfim,
tudo que você tem, por exemplo, a religião ou alguma comida, na tua casa. Você tem esse direito, é o seu ambiente, né? Você paga para isso, você contribui para isso. Mas querer explicitar isso na rua, querer como o Edson trouxe, e os vídeos que a gente vai compartilhar, está compartilhando aqui com vocês, que deixa isso comprovado, que está acontecendo de fato, querer fazer isso dentro da cultura, dentro do país, querer tirar um direito daquela população de viver aquilo que é da origem deles. É isso que a gente está falando, é isso que desestrutura tudo. E principalmente a questão do que aconteceu em Portugal e do que está acontecendo aqui, que é a imigração em massa e descontrolada. Bom, pessoal, a gente não quer dizer a vocês que vocês não devem vir, que a Europa é ruim. Não. No ponto de vista da gente, a Europa ainda é infinitamente melhor que o Brasil. Porém, aqui está acontecendo uma mudança cultural e vocês devem saber disso antes de vir para cá, imaginando uma Europa completamente perfeita que talvez nunca existiu e hoje é que não existe de verdade. A gente está passando por uma mudança. Eu acredito que em 3, 5 anos isso vai estar bem mais complicado. A gente vê já alugar um apartamento, para alugar uma casa, comprar uma casa, a gente já vê que é bem mais difícil. A saúde já tem filas de espera para ser atendida. Então a gente vê que está acontecendo algumas coisas aqui que realmente está mudando. Na segurança, que antes as pessoas ainda andam tranquilamente, pelo menos aqui na cidade, mas a gente vê casos de carteiristas e o problema é que os carteiristas roubam e a polícia não faz nada. Então aqui se torna uma profissão. Até tem vídeo de pessoas que falam, eu só sou um carteirista, como se fosse uma profissão. Tá tudo bem, como se fosse normal. Então as leis aqui são muito fracas. Você pensa que a lei no Brasil é fraca? Não. Aqui é muito mais fraca. Então se prepare para isso. Tá vindo, aqui é melhor do que o Brasil, tem um poder de compra, ainda existe muitas pessoas muito educadas, muitos parques, zonas verdes, muito mais segurança do que no Brasil. Porém, as coisas estão mudando e a gente tem que mostrar isso para vocês. E como o Edson traz, não é só uma mudança cultural, não é apenas. Se fosse, ainda teria, digamos assim, como tomar, digamos assim, providências nesse momento. Não é apenas uma mudança cultural, é muito maior do que vocês podem imaginar, e é por isso, né, que a gente tenta trazer ao máximo essa clareza, essa realidade, para que vocês possam tomar a melhor decisão para vocês, porque mudar de país, e a gente sabe mais do que ninguém, muda completamente. Você deixa tudo para trás para recomeçar no lugar onde você acredita que foi a melhor decisão que você tomou. Então, e a gente sabe também, tá? Que não tem nada certo, não existe. Mas assim, o quanto vocês puderem pesquisar ao máximo para que vocês tenham essa clareza, para que vocês tomem a decisão mais acertada, é interessante que vocês façam isso, né? Principalmente se forem pessoas como a gente que tem mais de 30 anos. Então, assim, é uma decisão que vai mudar completamente sua vida. Então, apenas não é uma mudança cultural. E vocês podem ver, vocês acompanhando o que está acontecendo em Portugal e o que está acontecendo aqui. E é isso que a gente sempre vai tentar trazer para vocês, para ajudar vocês a tomarem a melhor decisão. É isso. A gente fica por aqui agora, ó. Deixa eu só dizer, eu sou personal trainer. Quem quiser treinar comigo, tá com problema para emagrecer, ganhar massa muscular, fala comigo e a gente pode fazer um trabalho bem legal. Patrícia? Sou terapeuta consteladora, trabalho com uma ferramenta chamada constelação familiar que vai te auxiliar a lidar com questões, né, pessoais, familiares, enfim, de forma geral na sua vida que está te interferindo e não te ajuda a dar um passo além daquele que você sabe que você consegue dar. Então fala comigo que eu te auxilio. E se quiser entrar no grupo gratuito de brasileiros que estão vindo para a Europa, aqui embaixo na descrição tem um link, clica lá, quando eu ver ou Patrícia ver, a gente vai te aceitar no grupo e aí a gente começa a conversar lá para você trocar bastante experiência. Bom, a gente fica por aqui, até mais. Tchau, tchau.